Já sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes? Ou que os sacos das compras do supermercado parecem pesar o dobro de repente? É uma sensação frustrante, não é? Sentir que o nosso corpo já não responde como antes, que a força que sempre tivemos está a escapar-se por entre os dedos como areia fina. Este enfraquecimento progressivo, este ladrão silencioso dos nossos músculos, tem um nome. Mas o nome não importa. O que importa é o que ele nos rouba. A nossa independência, a nossa confiança, a nossa capacidade de desfrutar da vida em pleno. Sentimos-nos mais vulneráveis a quedas, mais cansados e menos capazes de fazer as coisas simples que antes dávamos como garantidas, como brincar com os netos no chão ou cuidar do nosso jardim. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é uma sentença inevitável da idade? E se eu lhe dissesse que uma simples colher de chá de um alimento comum, consumido à noite, antes de dormir, poderia ser o primeiro passo para começar a reverter este processo e a reconstruir a sua força? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo noturno e explorar outros hábitos simples e alimentos poderosos que o vão ajudar a recuperar a massa muscular, a dormir melhor e a sentir-se com mais energia do que sentiu em anos. Fique comigo até ao fim, porque o que vou partilhar pode realmente transformar a forma como se sente no seu próprio corpo, devolvendo-lhe a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Então, vamos diretos ao que interessa. Qual é este alimento quase milagroso que se pode comer à noite? A resposta é mais simples e acessível do que imagina. Trata-se de queijo quark ou de iogurte grego natural e sem açúcar. Sim, leu bem. Uma pequena taça, talvez umas 2 ou 3 colheres de sopa, o que equivale a mais do que uma colher de chá, mas a ideia é ser uma pequena quantidade antes de se deitar. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Comer antes de dormir? Sempre ouvi dizer que faz mal, que engorda. E essa é uma ideia que precisamos de desmistificar. Não estamos a falar de comer um prato de cozido à portuguesa ou uma fatia de bolo à meia-noite. Estamos a falar de um alimento específico, por uma razão muito específica que tem a ver com a forma como os nossos músculos se reparam. Imagine que durante o dia, sempre que se move, levanta algo ou até mesmo caminha, causa pequenas microfissuras nos seus músculos. Isto é normal e é o estímulo que o corpo precisa para se tornar mais forte. O verdadeiro trabalho de reparação e construção muscular acontece quando descansamos, principalmente durante o sono. Durante a noite, o nosso corpo é como uma equipa de construção que trabalha arduamente para reparar essas fissuras e tornar os músculos mais fortes e resistentes. O problema é que, se jantarmos às 7 ou 8 da noite e só voltarmos a comer na manhã seguinte, passamos muitas horas sem fornecer material de construção a essa equipa. É como pedir a uma equipa de pedreiros para construir uma parede, mas só lhes entregar tijolos durante as primeiras horas de trabalho. Eventualmente, eles ficam sem material e o trabalho para. É aqui que entra o queijo quark ou o iogurte grego. Estes alimentos são ricos num tipo especial de proteína chamada caseína. A caseína é conhecida como uma proteína de digestão lenta. Ao contrário de outras proteínas que são absorvidas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, libertando os seus aminoácidos, os tais tijolos para os músculos, de forma lenta e constante ao longo de várias horas. Ao comer uma pequena porção antes de dormir, está a garantir que a sua equipa de construção muscular tem um fornecimento contínuo de material durante toda a noite. Isto não só ajuda a prevenir a degradação muscular que pode ocorrer durante o jejum noturno, como promove ativamente a reparação e o crescimento. É uma estratégia usada por atletas há décadas, mas que é incrivelmente benéfica para qualquer pessoa com mais de 60 anos que queira combater a perda de força. Pense na Maria, uma senhora de 68 anos que se queixava de se sentir cada vez mais fraca. Tinha dificuldade em abrir frascos e sentia as pernas a tremer depois de subir as escadas. O médico disse-lhe que estava a perder massa muscular. Ela começou, com algum ceticismo, a comer 3 colheres de sopa de queijo quark com uma pitada de canela todas as noites.
Ao fim de um mês, combinado com outras pequenas mudanças que vamos discutir, a Maria notou uma diferença. Sentia-se com mais energia de manhã e um dia conseguiu abrir um frasco de azeitonas sem ter de pedir ajuda ao marido. Foi uma pequena vitória, mas para ela significou o mundo. Significou que estava a recuperar o controle. Claro, não existem soluções mágicas. Este hábito noturno é um aliado fantástico, mas ele brilha de verdade quando faz parte de uma estratégia maior. E a base dessa estratégia, o primeiro e mais importante pilar, é garantir que consome proteína suficiente e da forma correta ao longo de todo o dia. Muitos de nós, especialmente à medida que envelhecemos, concentramos a nossa ingestão de proteína numa única refeição, geralmente ao almoço. Comemos um bom bife ou uma posta de bacalhau e pensamos que já cumprimos a nossa parte. Mas o corpo não funciona assim. Ele tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína de uma só vez para a construção muscular. Imagine novamente a equipa de construção. Se lhes entregar um caminhão inteiro de tijolos de uma só vez, eles não conseguem usar tudo. Muitos tijolos ficarão de lado sem serem aproveitados. É muito mais eficiente entregar-lhes pequenas cargas de tijolos de forma regular ao longo do dia. O ideal é distribuir a sua ingestão de proteína por todas as refeições, incluindo o pequeno almoço e os lanches. Ao pequeno almoço, em vez de se ficar apenas pelo pão com manteiga e pelo galão, experimente adicionar um ovo cozido ou mexido. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e fácil de preparar. Ou talvez uma fatia de queijo magro, ou umas colheres daquele mesmo iogurte grego. Ao almoço, continue com o seu peixe grelhado ou o seu frango de churrasco, mas preste atenção às porções. À meio da tarde, quando a fome aperta, em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo, opte por um punhado de tremoços, umas amêndoas ou uma pequena lata de atum em água. São lanches que saciam e alimentam os seus músculos ao mesmo tempo. Ao jantar, uma sopa rica em leguminosas, como grão de bico ou feijão, com alguns pedaços de frango desfiado, pode ser uma refeição leve, nutritiva e rica em proteína. Ao fazê-lo, está a criar um fluxo constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, garantindo que os seus músculos têm sempre o que precisam para se manterem e se fortalecerem, preparando o terreno para que o seu lanche noturno de caseína possa fazer o seu trabalho de reparação de forma ainda mais eficaz. Agora que já ajustamos a nossa alimentação para ter um fluxo constante de tijolos para os nossos músculos, precisamos de dar aos construtores uma razão para construir, porque o corpo é muito eficiente. Ele não vai gastar energia a construir músculos mais fortes se não sentir que há necessidade para isso. E é aqui que entra o segundo hábito crucial: o movimento com resistência. Sei que a palavra exercício pode assustar algumas pessoas. Imediatamente, imaginamos ginásios barulhentos, pesos enormes e jovens a suarem barda. Mas não é nada disso que estou a falar. Caminhar, por exemplo, é uma atividade maravilhosa. É excelente para o coração, para os pulmões, para a circulação e para a nossa saúde mental. Continuem a caminhar. Mas a caminhada, por si só, não desafia os músculos o suficiente para lhes dizer: "Ei, preciso que fiques mais forte." Para essa mensagem ser enviada, os músculos precisam de trabalhar contra uma força, uma resistência. E a boa notícia é que não precisa de sair de casa para o fazer. O seu próprio corpo e alguns objetos domésticos são tudo o que precisa. Vamos começar com algo muito simples que pode fazer agora mesmo, enquanto vê este vídeo. Sente-se na borda de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se. Depois, sente-se de forma lenta e controlada. Isto é um agachamento na cadeira. É um dos exercícios mais funcionais que existem, porque imita o ato de se levantar de uma cadeira, do sofá ou da sanita, algo que fazemos dezenas de vezes por dia. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Descanse 1 minuto e tente fazer outra série. Outro exercício fantástico é a flexão na parede. Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede,
um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos até o seu nariz quase tocar na parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar portas, levantar-se do chão ou carregar os netos. E os pesos? Não precisa de halteres caros. 2 garrafas de água de meio litro ou 2 latas de feijão servem perfeitamente. Sentado ou de pé, segure um peso em cada mão com as palmas viradas para a frente. Mantendo os cotovelos junto ao corpo, dobre os braços e traga os pesos até aos ombros. Depois, baixe-os lentamente. Este exercício simples fortalece os bíceps, os músculos que nos ajudam a carregar os sacos das compras. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes movimentos 3 a 4 vezes por semana do que fazer 1 hora de exercício uma vez por mês e ficar cheio de dores. Lembre-se, está a enviar um sinal. Cada repetição é uma mensagem para o seu corpo a dizer: eu preciso destes músculos. Por favor, torna-os mais fortes. Combinar a proteína certa com o movimento certo é a fórmula vencedora. Mas há outro ingrediente nesta fórmula que muitas vezes esquecemos. Um nutriente que age como o cimento que une os tijolos de forma mais eficaz. Esse nutriente é um aminoácido específico chamado leucina. Se a proteína é o conjunto de tijolos, a leucina é o chefe de obra. É o aminoácido que dá o sinal, que liga o interruptor para iniciar o processo de construção muscular, conhecido como síntese proteica. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o processo de construção pode não ser tão eficiente. O seu corpo precisa deste sinal claro para começar a trabalhar. Felizmente, muitos dos alimentos ricos em proteína que já mencionamos são também excelentes fontes de leucina. Os lacticínios, como o leite, o queijo e o nosso amigo iogurte grego, estão no topo da lista. É mais uma razão pela qual o lanche noturno é tão eficaz. Os ovos são outra fonte poderosa. A clara é rica em proteína, mas é na gema que se encontra uma boa dose de leucina e outros nutrientes vitais. As carnes como frango e peru, e os peixes como o atum, a sardinha e o nosso fiel bacalhau, são igualmente fantásticos. E não podemos esquecer as fontes vegetais. As leguminosas como o grão de bico, as lentilhas e o feijão são boas fontes. E os tremoços, aquele petisco tão português, são uma pequena maravilha nutricional, repletos de proteína e leucina. O objetivo é simples: tentar incluir uma fonte rica em leucina em cada refeição principal. Um ovo ou iogurte ao pequeno almoço. Uma posta de peixe ou peito de frango ao almoço. Uma sopa de lentilhas ou uma salada de grão de bico ao jantar. Ao garantir que o chefe de obra está presente em cada fase do dia, está a otimizar a capacidade do seu corpo de usar os tijolos que lhe fornece, transformando a proteína que come em músculos fortes e funcionais. Já falamos do truque noturno com a caseína, de como distribuir a nossa proteína ao longo do dia, da importância de desafiar os nossos músculos com movimentos de resistência e de garantir que temos leucina suficiente para ligar o processo de construção. Parece um plano completo, certo? Mas há um último ponto, talvez o mais subestimado de todos, que serve de alicerce para tudo isto: a hidratação e o descanso. Pode parecer básico, mas a sua importância é monumental. Vamos começar pela água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação ligeira, que nem nos faz sentir sede, o funcionamento dos nossos músculos fica comprometido. A entrega de nutrientes às células musculares torna-se menos eficiente. A remoção de resíduos do metabolismo abranda e a própria capacidade de contração do músculo diminui. Beber água não é apenas para matar a sede, é como lubrificar as engrenagens da máquina do seu corpo. Uma boa hidratação ajuda a digestão, permitindo que absorva melhor a proteína e os nutrientes que come. Ajuda a manter as articulações lubrificadas, tornando o movimento mais fácil e menos doloroso.
e é absolutamente crucial para o processo de recuperação muscular. Por isso, tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Comece o dia com um bom copo de água, antes mesmo do café. Se acha a água sem graça, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. O importante é manter-se hidratado ao longo do dia. E depois temos o descanso, o sono. Numa cultura que muitas vezes valoriza o estar sempre ocupado, o sono é frequentemente visto como um luxo e não como a necessidade biológica fundamental que é. Para a recuperação e construção muscular, o sono é tudo. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo entra em modo de reparação máxima. É neste período que se liberta a maior quantidade de hormona do crescimento, uma substância natural que é essencial para reparar os tecidos, incluindo os músculos que desafiou durante o dia com os seus exercícios. Dormir mal ou dormir pouco é como contratar a melhor equipa de construção do mundo, dar-lhes os melhores materiais, mas depois acender as luzes e fazer barulho a noite toda, impedindo-os de trabalhar. Não funciona. É aqui que o nosso lanche noturno de queijo quark ou iogurte grego volta a entrar em cena de forma brilhante. Além de fornecer a proteína de digestão lenta, estes alimentos são ricos em triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina, duas hormonas que ajudam a regular o humor e a promover um sono mais profundo e reparador. Portanto, este pequeno hábito não só alimenta os seus músculos durante a noite, como também pode ajudá-lo a adormecer e a ter um sono de melhor qualidade, criando as condições perfeitas para que a magia da recuperação aconteça. Como pode ver, não se trata apenas de uma colher de chá de um alimento mágico. Trata-se de criar um sistema inteligente que trabalha a favor do seu corpo. É sobre fornecer os tijolos certos, como a proteína distribuída ao longo do dia e a caseína à noite. É sobre dar o estímulo para construir, com movimentos simples mas eficazes como levantar-se de uma cadeira. E é sobre garantir que o local de construção tem tudo o que precisa para funcionar em pleno, como água suficiente e um período de silêncio e escuridão para que a equipa possa fazer o seu trabalho. Tudo funciona em conjunto, de forma harmoniosa. Eu sei que pode parecer muita informação de uma só vez, mas, por favor, não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo na sua vida de um dia para o outro. O segredo é começar pequeno. Escolha uma coisa, apenas uma, para experimentar esta semana. Talvez seja experimentar essa pequena taça de iogurte grego antes de dormir. Ou talvez seja fazer 5 agachamentos na sua cadeira todos os dias de manhã, enquanto o café está a ser tirado. Cada pequeno passo, por mais insignificante que pareça, é uma vitória. É um passo na direção certa. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar, adaptar e fortalecer a qualquer idade. Nunca é tarde demais para começar a cuidar de si. Na verdade, hoje é o dia perfeito para começar. Agora, eu adoraria ouvir a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua rotina? Já alguma vez experimentou comer algo específico à noite para ajudar no sono ou na recuperação? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências na secção de comentários abaixo. A sua história, a sua dúvida ou a sua dica pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler para se sentir inspirada a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e gostava de receber mais conselhos práticos para viver a sua melhor vida depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Lembre-se sempre disto: a idade no seu bilhete de identidade é apenas um número. A força, a energia e a vitalidade são uma escolha que fazemos todos os dias através dos nossos pequenos hábitos. Cuide bem de si. Muito obrigado por me ter feito companhia e até a próxima.